Sejam todos bem-vindos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a meditação, que eu sou, deixa eu me apresentar de novo, né? Sou Lúcia, sou instrutora de yoga. Tem um bom tempo que eu conheci a prática e me faz muito bem. Desde 2008 eu estudo e me aprofundo e pratico. E yoga e meditação é praticamente a mesma coisa. Depois eu tento esclarecer um pouquinho, porque o objetivo dessa live de hoje é falar sobre a meditação, para como ela pode nos ajudar contra a ansiedade, né? E nada melhor do que esse período que a gente está vivendo tão tenso, tão ansioso, para falar sobre isso. Inicialmente eu vou passar um pouquinho da teoria, vou tentar ser bem rápida, e depois a gente vai para a prática. Vamos falar um pouquinho antes sobre a ansiedade, né? A ansiedade, o estresse. A ansiedade é um medo por algo que a gente não sabe o que é, né? Então, assim, a nossa mente, primeiramente falando, é muito difícil da nossa mente ela estar no presente, ela está no momento atual. Ela está sempre projetando, né? Está lá no futuro, planejando, projetando, imaginando, viajando, delirando. Ou então, ela está no passado, né? Remoendo, relembrando, questionando, se arrependendo e essas coisas todas. Né? Então, assim, essa capacidade que a gente tem nos diferencia dos outros animais. Então, a gente tem essa capacidade, isso é bom, né? De planejar o futuro, de olhar para frente, de planejar, de organizar. Isso os outros animais não têm. Só que essa capacidade é boa por um lado, mas é ruim por outro, porque a gente inventa fatores estressores, né? Essa tal chamada ansiedade. Então, a gente tem o estresse, é normal no nosso corpo, é natural, é biológico. Só que esse estresse que a nossa mente inventa, né? Ele que é negativo, que é deletério. Essa ansiedade sem motivo, ela é muito prejudicial. Então, ela vai liberando. Nosso corpo não entende o que é imaginação e o que é real, né? E ele vai responder da mesma forma. A gente tem que ficar se policiando e tentando ficar no presente, senão a gente não vive nada, né? Se a gente está aqui nessa live com a cabeça ou no passado ou no futuro, a gente não está vivendo essa live, não está curtindo essa live. Se a gente está cozinhando pensando, pode dar até coisa ruim, né? Ou comida ruim, ou você pode se cortar, né? E daí, o que acontece com o nosso corpo quando a gente está estressada? Ou estressado. Estão dizendo que está normal, ok. Tá? Então, o nosso corpo Então, o agente de estresse, ele pode ser uma coisa imaginária ou pode ser uma coisa real, né? Por exemplo, lá na época das cavernas, a zebra, né, viu a onça, né? E é um fator real. Então, esse eixo do estresse é necessário para ela fugir, que é mais inteligente, né? Ele é positivo. Né? Mas, como eu falei, o nosso corpo não sabe se o fator estressante é real ou se é imaginário. Tá? Então, esse é o eixo do estresse. Tem o agente estressor, né? Ativo hipotálamo, a hipófise e a adrenal. A adrenal, ela as glândulas suprarrenais, que a gente tem em cima dos rins, né? É ela que libera o principal hormônio do estresse, que é o cortisol, né? Então, o cortisol, ele é deletério, ele chega a matar neurônios. Então, quando você tem uma descarga muito grande de cortisol no seu corpo, o seu sistema imunológico, ele não funciona tão bem. Por isso que a gente, quando está muito estressado, a gente adoece. Então, vamos seguindo. E aí, como é que a meditação vai entrar nesse processo, né? Os mestres costumam dizer que a nossa mente é um macaquinho teimoso que fica pulando o tempo todo. Já repararam que é assim mesmo? Né? Se a gente deixar a gente viaja, a gente é levado pelos nossos pensamentos acelerados e tal. Então, a meditação, ela vai domando esse macaquinho teimoso, né? E ela vai desacelerando os nossos pensamentos, né? Deixa eu mostrar aqui mais ou menos
Como é que funciona isso no nosso cérebro? Durante a prática de meditação, ele vai estar ao contrário, tá? O cérebro vai estar ao contrário. Essa é a parte da frente. É o lobo frontal, né? Na meditação, essa parte do cérebro é ativada, que é exatamente a parte da atenção, exatamente a parte necessária da concentração, de estar alerta, de estar presente, né? E, durante a meditação, essa região aqui em vermelho, que é o tálamo, ele é desligado, né? Ele vai dormir. E que é exatamente a parte dispersa para o mundo, para os sentidos, né? Menos para o olfato, menos para o cheiro, mas ele está ligado no tato, na audição, no paladar, né? Então, assim, facilita quando ele dorme, né? Para a gente não se distrair e não se envolver com fatores externos e perder o processo meditativo. Ficou claro até agora? Querem perguntar mais alguma coisa? Quer falar alguma Eu coisa? queria perguntar para você, tá me ouvindo? Muito baixo. Eu queria perguntar para você, quando foi que a meditação começou a fazer parte da sua vida? Como foi que você passou a se interessar por esse tema, por essa, é uma atividade, né? Uma atividade física? Sim, em 2008, mais ou menos, eu tive um processo de depressão muito intenso, né? E aí eu soube de uma prática perto da minha casa de yoga. Fazia tempo que eu tinha essa curiosidade e eu fui começar a praticar, né? E isso nesse processo de depressão me ajudou muito. Eu fiquei por um tempo, desmamei dos remédios, fiquei por um tempo sem tomar. E daí de lá para cá, eu nunca mais larguei, nunca mais vi o quanto isso me fazia bem, me fazia equilibrar esses processos, né, fisiológicos, essas situações externas. E de lá para cá eu nunca mais larguei. Qualquer pessoa pode fazer meditação, qualquer idade, tem um lugar, um cenário que seja mais propício, alguma coisa assim. Quais são as regras? O que é que eu preciso para fazer meditação? A pessoa pode fazer meditação, se tem uma idade específica, se tem um cenário ou um lugar que isso vai ser mais fácil, mais propício. Se eu quiser começar a fazer meditação, o que eu deveria fazer? Como? Qualquer pessoa pode e deve meditar, né? Se você respira, você pode meditar. Um lugar silencioso ajuda. Quantos menos fatores externos você tiver, melhor vai ser a prática. Ligar a luz É aqui. algo introspectivo. É introspectivo. Com as técnicas certas, você começa e é interessante você ter uma rotina, né? Você começa com menos tempo e vai aumentando para chegar numa média de 15 minutos por dia. Seria o ideal e o que muitos artigos científicos colocam como tendo mais eficiência, sendo mais eficaz. Tá? E aí, assim, o que a gente usa? Verdade. O que a gente usa? A gente usa ferramentas que a gente chama de âncora para poder fixar o pensamento, fixar nessas ferramentas, focar, né, o que chamam muito aí de plena atenção. A gente usa essas ferramentas. E essas ferramentas podem ser várias, né, que tem algumas opções. Não sei se dá para enxergar. Eu vou ler para vocês, né? Não dá para. Não. Então, pode ser, uma âncora pode ser uma mandala, uma figura, né, que você acha interessante, e daí você fixa o seu olhar. Uma âncora pode ser o cheiro de um incenso. Uma âncora pode... Aí você foca só no cheiro do incenso. Uma âncora pode ser uma música, de preferência uma música
que não seja cantada, seja mais instrumental e mais ainda, uma música que não te faça lembrar não te ter memórias, porque memórias atrapalham a meditação, né? E aí uma imagem, pode ser a própria respiração, que é essa técnica a principal que eu venho ensinar aqui hoje, uma técnica de respiração. Pode ser o próprio silêncio, pode ser uma meditação guiada, a gente tem muito disponível aí nas redes sociais, no YouTube, meditações guiadas. Só deixando claro que, mais uma vez, os cientistas defendem que elas não têm o mesmo benefício, não é tão eficaz, mas são também, como a meditação autoinduzida, que você mesmo se induz, por exemplo, como a respiração, ou fixar num objeto, ou numa figura, numa mandala. Tá? Mas temos muitas opções de meditações guiadas que já fazem um efeito muito bom para você. Fazendo com que seu corpo, né, como eu falei, reaja menos, que você mentalize menos imagine menos esses fatores estressores, né? E seu corpo reaja menos, liberando menos cortisol. E aí, com o tempo de prática, seu corpo vai liberando hormônios antagônicos ao cortisol, né? Que é a melatonina, a serotonina, a dopamina. Entendi. Quer falar alguma coisa? Assim, o fator estressante são gatilhos e a meditação, você tem âncoras que te levam, seria o contraponto disso, contrapeso desses gatilhos estressantes. Porque assim, no nosso dia a dia, nós somos bombardeados por gatilhos estressantes, né? Sim. E além disso, acaba se tornando um costume nosso estar sempre estressado, estar sempre nervoso, porque às vezes a gente confunde essa agitação com produtividade. Eu não sei se isso é como para todo mundo que está aqui na sala, mas às vezes eu confundo isso. É como se eu parar, como se eu estivesse andando de bicicleta. Se eu parar o movimento ali, eu vou cair. Então eu não posso parar, mesmo que seja cansada. Está sempre alerta. Né? Exato, mesmo tá sempre não esteja dando conta que aquilo ali está me acabando, mas eu quero mais para poder não desabar. Parece que se eu desligar em algum momento, eu não vou conseguir continuar. Então, somos bombardeados de fatores. No caso da meditação, vai nos ensinar então, a ter âncoras para a gente ter esse equilíbrio. Para você ser proativo, ter ali os gatilhos, os momentos que você precisa ter, mas ao mesmo tempo ter um equilíbrio daquilo que não te faz bem. Seria isso? Você vai reagir menos. Deixa eu tentar mostrar mais ou menos aqui com essa metáfora aqui. Não é Natal ainda, gente. Aqui um globinho de Natal. A nossa mente está o tempo, eu estou balançando para vocês verem. Ó, tá vendo? Dá para ver? Sim. Essa agitação de purpurina aqui é a nossa mente normalmente. Ela está pensando demais, né? O tempo todo, acelerada, ó. Tá? E aí, nesse processo de pensar demais, a gente pode pensar coisas ruins, negativas, que geram medo, que desencadeia o eixo de estresse e libera cortisol na sua corrente sanguínea. É uma coisa que não é real, né? Um risco que não é real. A sua mente imaginou aquilo, mas o seu corpo não entende que se é real ou se não é. Você vai reagir do mesmo jeito. E com a prática meditativa, esses pensamentos vão assentando, ó. Ela vai acalmando o turbilhões de pensamentos. Com isso, você gera menos gatilhos de estresse. Tá vendo? Ó, calma. E você consegue enxergar as coisas com mais clareza, olha. Dá pra ver? Ó, clarinho, né? Agora eu consigo ver direitinho o boneco de neve. Ver o que realmente é verdade, né? Você começa a enxergar o real, o seu eu, não aquilo que você está imaginando ou fantasiando, né? Outra coisa que a meditação faz também é que você se torna se torna menos reativo. Você começa a olhar o processo, você começa a entender que esse turbilhão de pensamento, que esse processo de imaginação, esses pensamentos negativos não são você. Né? Você está pensando, você começa a ser um observador dos seus pensamentos. Sua mente está aqui, seus pensamentos, você está olhando de fora.
Você pode sentir sensações, você pode até sentir medo, raiva, mas você sabe que não é você. Então, você tem um tempo para reagir melhor, você se torna menos reativo, né? E sofre menos com isso, porque você sabe que você não é aquilo, né? Então, aquilo vai passar. Tá passando por você, não é você, né? Então, assim, só fazendo um parênteses, né? Sempre muito importante procurar auxílio médico, psicológico, tem que procurar, mas serve como um auxílio. Por exemplo, a gente está no mês de setembro, né, que enfatiza a questão do risco de pessoas tirarem a própria vida. Isso tem que ser comentado. E aí, a meditação pode auxiliar. Não é que vai curar, gente, pelo amor de Deus. Mas ela pode auxiliar. Porque aí, o que acontece quando uma pessoa quer tirar a própria vida? Ela quer acabar com aquele sofrimento. Abaixar. Porque dói, né? Então, ela quer acabar com aquilo ali, tá doendo. E aí, às vezes, ela não sei, ela entra naquele processo de que acha que aquilo ali é ela e nunca vai acabar e acaba tirando a própria vida. Então, com as práticas meditativas, pode ser que ajude nesse processo também, porque ela vai enxergar aquele momento como um momento passageiro e desvincular esse momento do que ela é. Então, ela sabe que ela é muito além de tudo isso que ela está passando, que ela está vivenciando. Né? A gente pode trazer para amplificando para esse momento da pandemia, né? A gente, como sociedade também, como pessoa, a gente não é isso, a gente está vivendo isso. E assim, acho não, nunca a meditação me ajudou tanto a manter um certo equilíbrio diante de toda essa questão que a gente está vivendo. E assim, eu acho que a meditação ela vai contribuir para um processo de crescimento pessoal, né? Eu acho que com a meditação, independente, eu acho que todos nós, em todo momento, ainda que não saibamos os termos ou mesmo as técnicas reais, aquelas pessoas que conseguiram transcender, melhorar, crescer, superar certas coisas, foi através da meditação em determinado momento, né? Então, assim, eu acredito no que você está dizendo aí agora, que a meditação, ela é imprescindível, né? Nós precisamos disso e entender como isso realmente funciona vai, com certeza, contribuir para a nossa melhora como ser humano. Sim, você começa a se conhecer melhor, a se respeitar como indivíduo, né? E parar de se comparar tanto e entender que cada ser humano é único. Inclusive, assim, os benefícios da prática também vão ser únicos para você. Mas esse processo acontece de se respeitar, de se entender com todos os seus limites, com todas as suas falhas, se amar mais, né? E, consequentemente, também amar mais o outro, entender mais as falhas do outro também. Porque você entendendo que você falha, é claro que o outro também vai falhar. E aí esse processo ajuda. Muitas linhas de meditação usam como compaixão, como processo de você trabalhar a compaixão, né? Que é muito importante, né? Para se viver em sociedade. E que têm sido escassas, né? Porque nós entramos num loop também de egocentrismo, né? Porque nós temos que fazer as coisas, nós temos que correr atrás das coisas. E a todo momento os estímulos que a gente recebe são muito assim. Seu futuro depende de você, é você que tem que correr atrás, é você que tem que fazer, independente do papel social que você esteja exercendo. Seja profissional, seja emocional, seja familiar, enfim, mas a todo tempo a gente recebe o estímulo de que você é responsável pelos seus progressos. Então, acaba que você vai se fechando em uma caixinha e isso vai te causar problemas em determinado momento. Então, a meditação, por mais que ela seja introspectiva, ela te ensina a agir melhor por fora, né? Ela acontece dentro, mas ela espelha fora quando ela realmente acontece. Com certeza, com certeza. Você reflete tudo que você que você sente, né? E com certeza ela vai te ajudar a um relacionamento melhor com você mesmo, consequentemente com o outro. E nós somos seres sociais, né? Assim, você
caminhar sozinho, também pode ser um fator de estresse para você, né? Então, nós somos seres sociais. Mas você resumiu bem. Ela trabalha dentro, mas ela expande para fora. Ela se reflete para fora, né? Acho que a gente pode, né, começar com a... Sim. Aí você vai ensinar uma técnica de respiração? Antes eu vou mostrar outras coisas que vou mostrar, eu cheguei a citar, né, mas vou mostrar o que você pode usar como meditação. Eu vou, antes de passar para a técnica que eu vou fazer junto com vocês, eu vou mostrar outras âncoras que a gente pode usar como meditação. A gente pode usar uma vela, qualquer vela, tá? Eu gosto muito dessa meditação. Só cuidado para você não tacar fogo na casa, pelo amor de Deus. Na verdade, você vai usar a chama da vela, né? Então, é legal até para quem está começando, ou para quem já tem uma tendência a ter a cabeça muito acelerada, pensar muito, porque não é uma coisa tão parada, né? A chama, ela tem um movimento e você vai acompanhando. Então, você senta, é importante sentar, depois eu vou mostrar aqui umas figuras de posições de meditação. Você senta num lugar de preferência silencioso, é bom negociar é bom você combinar com o pessoal da sua casa, né? Que você vai meditar. Então, é pouco tempo, assim. O ideal, como eu falei, 15 minutos é o ideal, mas você começa com menos para conseguir, né, continuar o processo. Então, você combina com o pessoal da sua casa, vai para um lugar silencioso, senta, de preferência com a coluna alinhada, você pode sentar numa cadeira, e aí, utilizando a vela, você simplesmente olha para a chama da vela e foca na chama da vela. O pensamento vai vir, você nunca para de pensar. Esse negócio de que para de pensar não existe, né? Você vai desacelerar, como eu mostrei com globos, né? Você vai desacelerar os pensamentos. Por isso que é importante focar no objeto na sua âncora, para, né? Vai ativar o córtex pré-frontal e você, né, vai desacelerar os pensamentos. Então, você vai pensar. Os pensamentos vão vir, às vezes até mais. A gente chama isso de looping. Então, vão vir looping. Você vai pensar, vai viajar, vai pensar na morte da bezerra, vai lembrar que esqueceu um prazo. Aí, você tem que tentar lembrar que você está meditando e voltar a se concentrar na chama da vela. Tá? Então, o pensamento vai vir de novo. Eu estou meditando. Volta a concentrar na sua âncora, que, né, no exemplo aqui, é a chama da vela. Ok? A gente pode usar também o incenso, tá? Acender o incenso e acompanhar a fumacinha, tentar focar só no cheiro do incenso também e todas aquelas outras coisas que eu falei, uma imagem, né? Um som, enfim, essas âncoras que a gente viu. E aí agora a gente vai fazer uma que é ainda mais profunda. Não entendi. Eu queria te fazer uma pergunta. Faz, claro. É porque, assim, você falando sobre as âncoras, e aí eu acho que nós duas vamos, você vai poder me ajudar muito agora. Eu não sei se mais alguém do grupo é como eu, mas eu tenho uma dificuldade tremenda de me concentrar em alguma coisa. O foco, para mim, ele depende do ambiente, o contrário, às vezes. Eu sinto que eu consigo me concentrar muito mais em algo se eu tiver um ambiente cheio de outras coisas, porque aí aquilo me ajuda a focar. Por exemplo, quando eu vou estudar ou vou ler alguma coisa, eu prefiro estar com a televisão ligada, ou com o tique da caneta, ou com o tique do relógio, do que se tiver um ambiente, uma biblioteca, por exemplo, é muito difícil para mim. Isso tem alguma lógica? Como a meditação me ajudaria a me concentrar melhor? Sim, a meditação sempre ajuda nesse processo de concentrar. Como eu falei, ela ativa o córtex pré-frontal, que é exatamente o relacionado a essa nossa capacidade de concentrar. Você me disse, e eu também sou, só que acho que a gente tem um pouquinho de diferença, que tem vários tipos, nós somos TDAHs. E exatamente nessa área do cérebro que a gente tem uma falhazinha, né? Não funciona como uma pessoa neurotípica. A gente vai ter mais dificuldade, sim, de meditar. Essa da vela, para mim, no início, foi a que serviu muito, porque eu não conseguia
só concentrar na minha respiração. O que pode acontecer com você, né? O que me pareceu é que, assim, você pensa tanto, você se envolve tanto com estímulos externos, que você escolhe um, que é, sei lá, música, TV, para dividir com o que você está tentando se concentrar e estudar. É melhor do que você não ter nada, né, para se concentrar. Você escolheu, e se concentrar em tudo quanto é barulho que tiver ao seu redor. Então, foi uma estratégia que seu corpo, de uma forma inteligente, criou para conseguir se concentrar. Porque aí você está dividindo sua atenção com duas coisas e não com centenas. Entendeu? Foi que me veio nisso agora. Então, se para você funciona assim, ótimo. E aí, a meditação, ela tem vários tipos, né? Eu falei das âncoras, mas a gente tem a prática de yoga também, que é uma meditação, né? Você usando o físico, e você está sempre ali meditando, respirando consciente. Você tem várias meditações ativas, que é exatamente para pessoas que têm ainda mais dificuldades, tem um pensamento muito acelerado, então pode meditar caminhando, contando as passadas, né? Falando para você mesmo, seu cérebro, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. Isso já é uma forma de desacelerar, entendeu? Então, tem várias formas de você introduzir nesse caminho de plena atenção, de não pensar tanto, não ficar no mundo das ideias, dos pensamentos, que a gente viu, que a gente tem a capacidade de, com isso, gerar medo e gerar estresse, que é bem deletério ao nosso corpo. Entendeu? Aí, onde é que eu estava? Aí eu também me perdi. Uma outra forma que a gente tem é repetindo palavras. Muitas religiões mais antigas, e até hoje a religião católica, ela usa a repetição de palavras, né? Tirando esse vínculo religioso, que não é o meu objetivo, e a prática meditativa está desvinculada totalmente do religioso. O seu cérebro nasceu para meditar, você tem essa capacidade de concentrar no objeto só, e eu expliquei o quanto isso é importante, né? Tirando toda essa parte religiosa, a gente pode usar um objeto de contar para repetir palavras. É a mesma linha de raciocínio, você está focando numa coisa só, então você está desacelerando os seus pensamentos, tá? Então você vai repetindo. E aí a ciência também comprovou, por exemplo, as religiões que usam, tanto o Japamala e o texto, que é coisa que é parecido, né? A ciência comprovou que a resposta no seu corpo é parecida do ato de rezar ou orar e da meditação. A ciência já comprovou isso, né? Então, assim, querendo ou não, sabendo ou não, por exemplo, uma pessoa que está rezando o texto, repetindo lá, né, suas orações, sua reza, ela está meditando para o corpo dela, fisiologicamente, está acontecendo esse processo de desacelerar, com isso ela vai se tornar mais calma, menos reativa, entendeu? Então é um processo também, quem gosta, quem é religioso, usa, que é bacana. Ou você pode repetir palavras que não têm vínculo religioso. Autoafirmações podem ser legais, né? Eu me amo, eu sou luz, né? Eu sou saúde. Pode ficar repetindo que o processo no seu cérebro vai ser o mesmo também, tá? Alguma dúvida? Alguém colocou aqui, não parei para ler. O Cadu. Não, a pessoa está perguntando como faz a meditação através da respiração. Tá, vamos então para ela. Deixa eu só ler o que o Cadu escreveu aqui. A meditação pode ser definida como uma prática na qual o indivíduo utiliza técnicas para focar sua mente num objeto, exatamente, pensamento ou atividade em particular, visando alcançar um estado de clareza mental. Aí, sim, perfeito, viu, Cadu? É isso mesmo. Eu só acrescentaria dessa questão do visando, né? De você não tentar trazer mais uma ansiedade para a prática meditativa. Então, ela tem benefícios? Tem muitos, e vai depender muito, é muito individual, cada um vai ter os seus benefícios, mas a ciência comprova vários, no corpo, na mente, na neurobiologia, mas a meditação não é uma coisa lógica, então você não deve esperar nada, porque isso pode atrapalhar o seu processo, você tem que se entregar, não é uma coisa racional, entendeu? Não é algo lógico.
Você tem que se entregar. O objetivo é ficar presente. Se você ficar, eu já vou meditar para ser mais saudável, ou para melhorar nos estudos, isso vai te atrapalhar no processo meditativo, você não vai estar totalmente presente. Então, assim, a dica que eu dou é que você se entregue sem ambição, sem objetivo, vão vir benefícios para todos, do seu jeito, né? Dependendo da sua individualidade, mas que você não anseie por isso. Senão vai tornar mais um processo de ansiedade para você, né? Porque nem sempre os benefícios que também vêm para um, vêm para outro. Né? Os E nem benefícios o vão mesmo ser tempo, diferentes. né? Nem o Oi? mesmo tempo. Nem o mesmo Sim, tempo. nem ao mesmo tempo. Porque vai depender muito de você, né? A gente já falou da diferença do cérebro de TDAH, do neurotipo. Vai depender de você, vai depender do seu tempo de prática, vai depender da quantidade de tempo que você medita por dia, vai depender da sua rotina de meditação. Então, tem vários fatores, tá? Mas com certeza os benefícios vêm. Todos esses que a gente falou são até, como eu falei, já Vamos comprovados meditar. pela ciência. Então, vamos meditar. Tá. O que a gente vai fazer como meditação? E aí vocês podem levar para vocês no dia a dia. Vocês podem começar com 3 minutos dessa respiração e depois ir aumentando para 15 minutos, tá? Então, lembrando do lugar silencioso, da coluna mais reta possível e simplesmente focar nessa respiração. Não se preocupe com os pensamentos, tá? Simplesmente eles vão vir e você vai voltar para o seu foco, que é a sua respiração. É a respiração quadrada, só botar um quadradinho aqui para vocês verem mais ou menos como é que funciona. A gente vai inspirar 4 vezes, em 4 tempos, tá? Vai prender o ar em 4 tempos. Soltar o ar em 4 tempos. Soltar o ar em 4 tempos e prender os pulmões vazios em 4 tempos. Então, inala 4 tempos, prende o ar com os pulmões cheios, 4 tempos, solta o ar 4 tempos, prende pulmões vazios 4 tempos. Esses 4 tempos vão aumentando com o seu tempo de prática. Você pode simplesmente contar 1, 2, 3, 4 no início, porque fica um tempinho mais curtinho, fica mais fácil. Porque muito tempo de retenção de ar também pode deixar você tonta. Principalmente quem tiver gestante, tudo tomar cuidado nessa retenção. Se sentir algum desconforto, uma tonteira, faz só a inalação e a exalação. Não retenha o ar, tá? Então, a gente pode começar contando 1, 2, 3, 4. E aí, com o tempo de prática, a gente pode aumentar isso, né? Contar mais lento. 1, 2, 3, 4. Ou 1001, 1002, 1003, 1004. Né? Porque aí dá mais ou menos o tempo do segundo, são 4 segundos. E aí, se você conseguir aumentar, vai aumentando cada vez mais. Tanto esse intervalo, né? De um para o outro, quanto o tempo de prática. Aconselho começar com 3 minutos e aumentar até 15. A ciência comprova que 15 minutos de prática seria o ideal para ter uns benefícios melhores. Tá? 15 minutos de práticas de meditação diárias. Ok? Então, vamos começar. Senta confortável. Faz uma respiração antes, normal. Solta o ar. E de preferência pelas narinas. Se não conseguir, pode usar a boca junto, não tem problema. Vai inalar. 1, 2, 3, 4. Prende o ar. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Prende o ar. 1, 2, 3, 4. De novo. 1, 2, 3, 4. Prende. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Prende com os pulmões vazios. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer pelo menos uns 3 ciclos, cada um aí no seu cantinho, para ver se entendeu. Qualquer dúvida, me perguntem. Vamos lá? 3 ciclos.
Muito bem. Você pode fechar os olhos ou não. Fechar os olhos ajuda, porque é menos um estímulo que você tem que dar conta, né? Você está fechando o olho, é o estímulo visual. Lembra que o tálamo é desligado, ele está alerta a todos os estímulos, né? Então, se você ajudar o seu tálamo a dormir, é melhor. Então, fechar os olhos ajuda, o silêncio ajuda. Aí, não são para todos, né? Tem exceções e tal. O cheiro também não tem um cheiro forte no ambiente, também ajuda, né? Você tem que ajudar fluir o seu processo meditativo, a sua prática. Com esse exercício que a gente fez agora, eu me lembrei que uma das coisas que me ajudou muito na minha vida, assim, eu vejo isso agora com essas explicações que nós tivemos hoje, que foi meditação, e é meditação para mim, é a natação. Porque eu acho que é algo eu amo nadar e é assim, só você. Então, quando eu estou ali fazendo aquilo ali, e a gente trabalha exatamente os tempos da respiração quando está nadando, né? Então, sempre me ajudou demais. Aí, assim, ao perceber, eu percebi agora fazendo essa atividade que a natação, porque o meu corpo não fica parado. O fato de deixar parado aqui fez menos bem do que quando eu estou em movimento. Eu cortou um pouco, foi uma pergunta? Se tem diferença de movimento? Como a meditação funcionou para mim, né? E agora, com essas coisas que a gente discutiu aqui hoje, eu percebi que a natação, para mim, é uma forma de meditação também. E é engraçado que você falou isso, porque eu também, antes de conhecer a meditação, de estudar sobre, eu até arrepiei quando você falou, porque eu me identifiquei total. Eu tinha dificuldades, por conta de déficit de atenção, com atividades coletivas, esportes coletivos. Eu me atrapalhava demais. E a natação é uma coisa muito individual. Então, e tem essa questão de trabalhar a respiração, os tempos da respiração, como você falou. Então, pode sim se tornar um exercício de meditação ativa, né? E agora que você tem essa consciência, é só tentar levar a intenção de estar ainda mais presente ao movimento do seu corpo, à respiração durante a natação, a sentir a água, a temperatura da água, tá mais presente naquele momento ali. E para mim funcionava muito bem, eu costumava dizer que era um momento de relaxamento, de tranquilidade. Bacana você trazendo. Você vai encontrar, sim, mas assim, tem os artigos, os cientistas, eles têm a preferência de estudo, como eu falei, é uma meditação mais autoinduzida, silenciosa, né? Eles veem mais benefícios com essas, mas tudo pode se tornar, principalmente por início, se você nunca meditou, é ótimo, dançar, cozinhar, nadar, pintar, até trouxe uma mandala aqui, olha, pintar mandala é um excelente exercício de plena atenção, né? Você pode meditar pintando, né? Tá? Aí, assim, eu só trago essa diferença de estudos científicos que realmente por exemplo, essa que eu passei, ela é muito defendida nesse livro aqui, ó, O Médico Ensina a Meditar. Eu ia te perguntar agora qual livro você indicaria pra gente. Como é o nome? O Médico Ensina a Meditar. Aí, qual é o autor? Roberto Cardoso. Roberto Cardoso. Isso. Beleza. Eu só queria mostrar algumas posturas que favorecem o processo meditativo, principalmente se for respirar. Porque com a coluna reta, né, você vai trabalhar melhor os seus pulmões, né? Eles não vão estar limitados. Então, o ideal é sentar com a coluna reta quando você for fazer essa meditação quadrada que eu ensinei. Então, pode usar uma cadeira sem problemas, tá? De preferência, onde o fundo seja mais durinho, né? Se for muito mole, você não vai estar tão estabilizado. E no chão, quando a gente pratica, se a gente pode sentar no chão, quando a gente pratica, se torna algo muito gostoso. Você começa até a preferir sentar no chão do que numa cadeira. Então, assim, a gente tem algumas posturas de yoga propícia para meditar, né? A postura fácil, a Sukhasana, é só cruzar as pernas. Dá para ver? Uhum. Tá dando? Tá dando. A postura de lótus ou meio lótus, que ela é um pouquinho mais complicada, né? Precisa estar um pouquinho mais
exercitada no ioga. Ou não, tem gente que no início já consegue mais cuidado, né? Que ela pode machucar os Depende joelhos. da elasticidade. Essa é de lótus. Ela tem toda uma simbologia muito bonita da flor de lótus, né? Que nasce no meio do caos, do lodo, da sujeira, né? E é uma flor linda, tão bela, né? E a postura do diamante, que é sentar nas pernas. Dá para ver? Pode também fazer nessa aqui. Tranquilo?